Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito, conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, podem assentar-se. Saudamos os que nos acompanham pelas redes sociais e também saudamos as famílias dos irmãos falecidos há 7 dias, Paulo Roberto Yamazaki, há 1 ano, Orsimília de Andrade Aversari, falecido há 3 dias, nosso irmão de comunidade, Carlos Henrique Morales Reza, que após algum tempo de enfermidade, partiu para a casa do Pai. A família está aqui, os filhos participam da catequese conosco, então nossa solidariedade, sua esposa Janina e aos meninos aqui presentes. Que Deus os fortaleça nessa caminhada tão difícil. Irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos a palavra de Deus que nos traz o que significa a vocação a que o Senhor chama o seu povo. Na primeira leitura, a vocação profética. Como dissemos antes da leitura, o profeta é aquele que anuncia a vontade de Deus, denuncia o pecado
chama à conversão e mostra as consequências de não atender à vontade de Deus. Como vimos também, Amós, no século VIII a.C., era um pastor de gado e também um cultivador de figos selvagens. O Senhor o chamou dessa simplicidade para denunciar os crimes do seu povo, chamando o povo à conversão. Mas Amós enfrentou inúmeras dificuldades por conta dos poderosos da época, inclusive dos sacerdotes do templo de Betel, que queriam continuar na sua situação de pecado e de abandono da lei de Deus. Por isso o sacerdote Amazias confronta Amós e diz a ele: olha, vai profetizar em outro lugar, lá no sul, lá em Jerusalém. Vai ganhar o teu pão em outro lugar. Ele considerava Amós um profeta profissional, como havia nas antigas cortes do Oriente, pessoas que eram pagas pelo rei para falar bem do reinado. Mas Amós não é um profeta assim, ele é um profeta verdadeiro, e ele mesmo diz: não sou profeta nem filho de profeta, quer dizer, por profissão. Sou um pastor de gado, cultivo figos selvagens, sicômoros são figos selvagens. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, o meu povo. E assim aconteceu, e as profecias de Amós são muito duras, porque denunciam o pecado da exploração dos pobres por parte daqueles que, tendo em abundância, não se importam com a miséria do seu próximo. E ademais abandonaram o mandamento do Senhor para servir a si mesmos. Já na leitura do Santo Evangelho de hoje, temos a missão dos 12 discípulos, aqui chamamos apóstolos. Jesus os envia 2 a 2 e lhes dá poder sobre o mal. 2 a 2 porque assim um serve de suporte para o outro. Um pode ajudar o outro, corrigir o outro. Um pode estimular o outro na caminhada. Jesus também lhes faz algumas recomendações que expressam a confiança na divina providência. Nada levassem para o caminho, a não ser um cajado, cajado símbolo da peregrinação. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Que andassem de sandálias como evangelizadores, que não levassem 2 túnicas, ou seja, que eles confiassem na graça de Deus, porque o missionário não deve importar-se com a sua própria existência, no sentido de apegar-se às coisas materiais. E é claro que todos nós, como cristãos, discípulos e missionários, também devemos colocar nossa confiança na divina providência. Por quê? O pão que vale é o pão de hoje, o pão de cada dia, como nós pedimos no Pai Nosso. Claro que devemos ser prudentes, porém, devemos sempre ter em mente que o sentido de nossa vida não está nas coisas. É um desastre quando colocamos o sentido de nossa existência nas coisas materiais. O Senhor também recomenda aos discípulos que não devem procurar vantagem própria, procurando casas mais ricas uma que a outra. Por isso, quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. E o Senhor também recomenda aos discípulos que eles devem fazer um gesto profético se alguém não ouvir sua palavra. E qual é o gesto? Na antiguidade do povo bíblico, quando alguém voltava do estrangeiro, batia os próprios calçados para que nem a poeira da terra estrangeira, considerada impura, entrasse em Israel, considerada a terra santa. Jesus diz que aqueles que rejeitam a pregação do Evangelho são como pagãos que rejeitam o amor de Deus. Os 12 partiram, pregando a conversão e realizando os sinais do reino de Deus. Pelo nosso batismo, cada um de nós também recebe a participação na vocação apostólica e missionária, porque o batismo faz de nós missionários. No entanto, a vocação primeira de cada um de nós cristãos, qual é? O primeiro chamado que nós recebemos com o nosso batismo. São Paulo hoje explica na primeira leitura:
A santidade, exatamente. Então, todas as vocações devem nos levar à vivência da santidade. Todas as vocações, não só as vocações consagradas de padre, irmãos e irmãs, não, todas as vocações, também a vocação matrimonial. É por isso que é necessário preparar-se bem para abraçar as vocações que o Senhor nos dá. Então diz São Paulo assim, um hino de bênção: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito. Num só versículo, 3 vezes a palavra bênção. A bênção significa a comunicação da vida divina a nós. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, quer dizer, antes mesmo da nossa existência. Nos escolheu para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis, sob o seu olhar no amor. A igreja nos dá alguns exemplos de cristãos que se destacaram na santidade, mas isso não é exclusivo deles, eles são um convite para que todos nós vivamos a santidade no nosso dia a dia, nas pequenas ações. O Senhor, portanto, nos chamou para sermos santos, sem defeito, no seu olhar no amor, e nos predestinou. Qual o nosso destino? Às vezes algumas pessoas ficam assim aflitas e vão até procurar adivinhos, não é? Que vão ler a mão, vão ler as cartas e não sei o que mais, para saber o nosso destino. Ora, meus irmãos, nosso destino é estar com o Senhor. Ele nos predestinou para sermos os seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo. O que significa isso? Todos nós que nascemos somos seres humanos, mas nos tornamos filhos de Deus, adotivos pelo batismo. Ou seja, o batismo nos insere no seio da Santíssima Trindade e na igreja, o povo de Deus, povo dos filhos e filhas de Deus. Cristo é o Filho de Deus por natureza. Ele é Deus como o Pai e o Espírito Santo. Nós somos filhos adotivos. Pelo batismo, Deus nos adota, nos torna irmãos e irmãs de Jesus e em Jesus. Quando alguém adota uma criança, a pessoa diz: este é o meu filho ou minha filha do coração. Olha, é uma expressão bonita, não é? Bonita. Nasceu do meu amor. Assim também, nós nascemos do coração de Deus, nascemos do seu amor. Somos filhos adotivos. Isso não é uma depreciação. Pelo contrário, o Senhor nos eleva de uma condição natural à condição de filhos e filhas de Deus, cristãos em Jesus. E é como cristãos que rejeitamos aquilo que não convém a esse nome. Foi o que pedimos na oração da missa de hoje, na oração inicial. O cristão não é aquele que faz aquilo que lhe vem na cabeça, não. Procura agir conforme o mandamento do Senhor. E é isso que nos dá liberdade. Liberdade não é fazer o que se quer, não, é aquilo que devemos fazer. Nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória. Nós somos criados para a glória de Deus, refletimos o amor de Deus e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. O bem-amado é Cristo, o amado do Pai. Pelo sangue de Cristo, quer dizer, pela doação da sua vida, nós somos libertados. Nele, em Cristo, nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça. Mas atenção, o Senhor é inclinado ao perdão sem limites. Porém, perdão exige de nós conversão. A igreja é para os pecadores que procuram a conversão. Todo mundo se lembra do exemplo que eu vou dar agora, da mulher surpreendida em adultério, jogada no meio da roda ali dos fariseus, doutores da lei, e as pessoas prontas para apedrejá-la. Porque às vezes nós somos assim. Basta que alguém cometa um erro, nós gostamos de apedrejar. Então, elas com sede de sangue perguntam a Jesus: essa mulher foi pega em adultério, Moisés manda apedrejar tais mulheres. Na verdade, Moisés mandava apedrejar os dois, mas enfim, sobrou para cada mulher. E tu o que dizes? Aí Jesus, olhando ao redor, diz: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Depois, como todos se afastam, Jesus olha para ela e diz: mulher, quem te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Mas não termina aí não, viu? Porque Deus aceita, ama o pecador, mas não ama o pecado. O que Jesus diz a ela na continuação: vá em paz e não peques mais. Quantas vezes for necessário, o Senhor nos acolhe, nos levanta. Não peques mais, faça o seu esforço de conversão. Quando a igreja aceita, e aceita porque a igreja é feita de pecadores, que procura a santidade, a igreja nos aceita, não está aceitando o nosso pecado, seja qual for a nossa condição, mas está nos ajudando a sair da situação de pecado e de morte. Porque o nosso destino é sermos santos com o Senhor. No final da leitura, São Paulo diz que, acreditando em Cristo, fomos marcados com o selo do Espírito Santo prometido. Cada um de nós, pelo batismo, pela crisma, é marcado com o selo do Espírito. Isto é a garantia da nossa herança. Quer dizer, o penhor, a garantia de que somos destinados à salvação. O povo adquirido pelo Senhor Jesus para o louvor e glória de Deus Pai. Cada um de nós, irmãos e irmãs, veja como está sendo discípulo e missionário do Evangelho na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.